Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e vamos para mais um Papo com o Especialista. E o nosso especialista de hoje é o veterinário que cuida do plantel, Dr. Felipe Bar. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter topado esse desafio de participar desse novo quadro. Bacana. É sempre um prazer participar, né, Felipe? Eu fico muito feliz sempre com o convite. Eu estou sem máscara, né, para facilitar a visualização de vocês e a compreensão de vocês na nossa fala, tá? Não se preocupa, eu também vou gravar sem máscara, mas a distância pode, né? Online não tem problema. Então vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Gastei R$ 1.500 com o tratamento do Luno, que vive comendo as paredes. Chegou a afetar fígado, coração e graças à veterinária já está ficando melhor. Como eu faço para ele perder esse hábito? Então, acho que a principal dica é você usar alguma coisa com um gosto ruim, né? Então, utilizar. O início começa talvez com vinagre de maçã. Você borrifar vinagre de maçã pela parede é um bom começo. Mas lembre-se que ela vai deixar de comer aquela parede ali que ela comeu, mas ela vai procurar outra parede, entendeu? Então eu acho que essa é uma constante disso para você. Observa se não é uma fêmea. Muitas vezes, sendo uma fêmea, ela pode estar com deficiência de cálcio e ela vai buscar esse cálcio roendo as coisas. Então é bem comum em todas as espécies essa busca pelo cálcio. É igual aquela mulher grávida que quer comer tijolo. Então é o mesmo raciocínio, é a mesma compreensão, tá bom? Interessante essa dica do gosto da parede, né? Não tinha pensado nisso, mas fica a dica aí para quem tem esse problema, que várias pessoas enfrentam esse desafio. Próxima pergunta: como eu faço para acostumar o meu pássaro com o meu cachorro e vice-versa? Olha, é difícil essa pergunta, hein, Felipe? Eu gosto de dizer o seguinte: as espécies não se misturam. Então, assim, a discrepância de peso e de força é absurda. Então eu acho que toda essa questão de eu quero acostumar, quero que a calopsita ande em cima do cachorro e tudo mais, tem que ser muito devagar. Qualquer acidente vai ser fatal. Então, assim, acho que você tem que ter isso na consciência de que pode acontecer acidentes. Mas não tem uma dica muito especial, não. Depende da raça, depende da índole, depende de alguns fatores intrínsecos a eles. Talvez o mais interessante seria contratar um adestrador para o cachorrinho. Essa é uma questão realmente muito complicada, porque o animal ele é imprevisível e às vezes ele age por instinto, num susto, alguma coisa assim. Então, realmente é bom ficar de olho e tomar muito cuidado com essa relação, sempre acompanhando para que não aconteça nenhum acidente. E mesmo assim pode acontecer. Próxima pergunta: calopsita pode comer aquela areia específica para aves? Existe uma discussão eterna sobre isso, né? Mas eu já escrevi um artigo, tá lá no meu site também, mas eu defendo que sim. O uso de areia para aves, areia própria para aves, tem que ser usada, porém areias enriquecidas com casca de ovo, farinha de ostra, carvão ativado e tudo mais. Mas tem as mais simples também. Mas qual é o papel da areia? O papel da areia é um só: fazer a digestão mecânica na moela, no ventrículo do animal. Então acho que isso é importante. Se você olhar na natureza, os papagaios, maritacas e tal, vão buscar esse tipo de material em paredões de barro, né? Então eles vão lá roer o barro justamente para ajudar nessa digestibilidade do alimento que eles comem, que são muito mais sólidos, muito mais duros, né, na natureza do que no que você dá no cativeiro. Mas mesmo assim, defendo o uso da areia sim. Se o veterinário do plantel Amigo de Penas libera, no plantel Amigo de Penas tá liberado, tá bom? Próxima pergunta: quantas vezes por semana posso dar banho na calopsita? Olha, eu costumo fazer o seguinte: olha para o céu, vê se está um dia lindo. Tá um dia lindo? Primeiro fator. Segundo ponto importante: estar quente. Então tem que ter um solzinho para você poder secá-la. Então, todo dia fizer um dia lindo e sol, você pode dar banho todos os dias, não tem problema algum, tá? Então é sempre essa é a dica. Não tem inconveniente tomar banho todos os dias, não vai desgastar a pena ou fazer mal para a saúde dela. Só desde que você tenha consciência. Tem que dar banho pela manhã, né, até ali 10, 11 horas da manhã. Ela tem que ficar um pouquinho no sol para secar e justamente por isso, justamente para você ter o animal secar e dar tempo dele curtir o resto do dia e não ficar úmido, não ficar molhado para a noite. Aqui no plantel eu não dou banho, eu deixo elas tomarem banho sozinhas, mas como vocês sabem, algumas aves não gostam de tomar banho sozinha, então aí é excelente dica do veterinário. Próxima pergunta: gostaria de saber se você defende 100% a ração extrusada.
Então, eu não defendo 100% o uso da extrusada. Isso aí poderia falar durante assim, 3 horas e meia, mentira. Mas eu deixo uma pergunta para vocês. O que é uma ração extrusada? Extrusar um alimento é um manufaturamento, é um processo de fabricação. E se você pegar a composição de qualquer ração extrusada, vem te dizendo qual é a composição. E qual é a composição? Sementes. É farelo de trigo, farelo de soja, é milho, é sorgo. Então todas essas sementes, elas entram na composição de uma ração extrusada. O interessante é que vai estar de uma forma mais equilibrada, desde que aquele fabricante também tem estudos para aquilo ali, que não são todos os fabricantes que têm estudo. Mas está mais equilibrada, mais composta. Mas essa questão de ser melhor do que a semente é um pouco controversa, dada a origem. Não pense que a sua calopsita ela vai comer uma semente de qualidade. Aquele milho de qualidade não vai para a sua calopsita, vai para você, humano. E o que sobra é para alimentação animal, ou seja, para a calopsita, para o boi, para o cavalo e por aí vai. Então, a qualidade é um pouco duvidosa, mesmo que o fabricante se esforce, né, faça processos mecânicos, processos térmicos, né, para erradicar fungos, bactérias e tudo mais, mas ainda sou um pouco relutante quanto ao uso de 100% uso de extrusado. Essa era uma coisa que já tinham falado para mim lá atrás, quando eu só tinha cachorro, há muitos anos atrás. Que a carne que vai para a ração do cachorro não é a melhor carne que tem no mercado, né? E a mesma coisa se aplica com as aves e com o resto dos animais. Vamos lá. Meu luno ficou viúvo essa semana. Como ajudar ele a passar por esse luto? Os psitacídeos, né, as calopsitas, elas realmente são mais parceirinhas, são mais brotherzinhas, né, do casal. E aí a perda realmente do casal, depois de tanto tempo juntos, é realmente sentido. E é visual isso. Você vê o animal meio deprimido, vocalizando muito, em busca daquela parceirinha dele. E aí você tem que suprir aquelas necessidades, suprir aquela falta da parceria. Então, é interagir mais com ele, brincar mais com ele, comprar brinquedos novos, né? Então, sempre em busca de suprir a falta daquela fêmea durante um período de tempo. Mas depois de uma semana, 10 dias, ele acaba se recuperando e aí vive uma vida normal. Tadinho, né? Eles sentem mesmo. Gostaria de saber a sua opinião sobre dar vinagre de maçã, pó de alho ou água com alho, pó de gengibre, anis estrelado, tudo como preventivo ou remédio para as aves. Legal, boa pergunta. São todos medicamentos, né, suplementos, alimentos, né, de coisas naturais. É muito legal, é muito bem-vindo. Mas eu, pessoalmente, não sou adepto, assim, né, Felipe, de coisas muito naturais, assim. Eu sou muito ligado à medicina como um todo, de medicamentos e tudo mais. Então, pode ser uma falha minha também. Eu tenho certeza que esses medicamentos, esses produtos aumentam a imunidade, estimulam o sistema imune do animal e tudo mais. Mas eu, particularmente, não uso muito, não lanço mão, até porque... Por exemplo, quando você usa um fitoterápico, por exemplo, vou usar o alho na alimentação. Você não tem estudos de quanto do princípio ativo daquele medicamento está ali, daquele potencial produto está ali. Então, acaba ficando um pouco empírico demais. Isso vai contra, sei lá, não sei se é porque eu sou taurino, sei lá, eu não consigo aceitar essa coisa. Para mim, a coisa tem que ter, tipo, miligramas certinho, coisas exatas, né? E eu não consigo extrapolar essa situação. Entendeu? Eu já sou mais da linha do alimento natural, mas quem dá a última palavra sempre é o veterinário que está acompanhando a criação, então se ele fala eu não discuto. Próxima pergunta. Gostaria de saber sobre a tal megabactéria, como as nossas aves podem ser contaminadas por ela e se existe alguma prevenção. Excelente, Aline, excelente pergunta. Para mim, na minha concepção, eu fiz mestrado em microbiologia veterinária, né, na própria universidade que eu formei, que foi na Rural. Megabactéria, para mim, ela não tem cura. Você tem um controle. Ah, Felipe, eu tratei e o exame deu negativo em seguida. Parabéns, só prova que ela não está eliminando a megabactéria naquele momento. Mas na minha concepção, assim como micoplasma, também não tem cura. Então, o intuito é você aumentar a imunidade do paciente, trabalhar sempre com os 3 pilares, né? Imunidade, a patogenicidade da doença e a quantidade desse micro-organismo. Mas você aumentando o pilar da imunidade já ajuda bastante. E aí,
aqueles tratamentos mais clássicos que você já conhece, acidificar a água, utilizar vitamina C na água, utilizar vinagre de maçã, por exemplo, e tudo mais. Mas esse vinagre de maçã cai nessa questão empírica que eu acabei de comentar. Então, assim, eu acho que tem que utilizar, por exemplo, medicamentos próprios. Vitamina C é uma coisa legal que você consegue botar X miligramas na água. Então, é uma coisa interessante. Mas, trabalha isso. Imunidade, controle do pH da água e uma alimentação mais equilibrada, com probióticos e prebióticos. E o animal realmente não vai ter sinais clínicos nenhum disso. Realmente a megabactéria é complicada, tá? Ela pode levar a sua ave a óbito, mas, como o doutor falou, existe tratamento, existe controle. Próxima pergunta, então. Quando a ave tem pânico noturno e acaba se ferindo, é recomendado passar algum tipo de pomada? Meu Deus. Não use pomada em ave, pelo amor de Deus. Não use pomada. O uso de pomada em ave só é indicado nas patas da ave. Então, às vezes a pessoa vem aqui no consultório e fala: Felipe, você passou pomada no pé da minha ave. Na verdade, eu passei um creme hidratante no pé da sua ave. Mas, uso de pomada somente em áreas que não tem pena. Então, machucou a pena, machucou a asa, vai lá, identifica. Às vezes você tem que tirar aquela peninha que está sangrando e tudo mais. E no máximo que você vai fazer é passar um mertiolate incolor. Passa lá um mertiolate, tira o excesso com gaze. E acabou, nada de pomada em ave. Próxima pergunta. Para obter os benefícios do sol, elas precisam ficar alguns períodos expostas diretamente aos raios solares ou pode ser através de uma janela jateada? Qual a frequência e tempo necessários? Excelente pergunta. O sol é importante para a vida como um todo, mas a fixação da vitamina D ocorre quando você tem ultravioleta, UVA e UVB atuando ali na pele do animal. Então, esse raio ultravioleta, ele só passa, na verdade mesmo, ele não ultrapassa vidro. Então, por exemplo, tem vidro aqui no consultório, atrás de você tem vidro aqui, ó, tem vidro dos lados. Então, o raio ultravioleta não atravessa vidro. Então, não adianta botar sua calopsita no sol com a janela fechada, não vai adiantar. Então, a luminosidade tem que entrar e o raio ultravioleta tem que bater na pele sem vidro. É um erro muito comum. Tempo, eu não costumo me apegar muito a tempo, mas se ela estiver dentro de uma gaiola, talvez colocar a opção de sombra e sol para ela. Porque aí, se tiver calor, ela vai para sombra, né? É uma coisa interessante. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui no canal também, né? Sempre deixa a opção da ave ir para o sol se ela quiser e ir para a sombra se tiver muito quente para ela. Nunca deixa ela lá fritando o tempo todo no sol. Próxima pergunta. As aves chamadas de albina e de olhos vermelhos podem ficar expostas ao sol? Podem tomar sol, mas elas são muito mais propensas a tumores de pele, a câncer de pele e tudo mais. Então aquele sol que aquela ave albina toma é aquele sol da manhã, de cedinho, que você acordou 6h30 da manhã e colocou ela no sol até as 7h30. Então esse é o sol, a gente costuma falar que é o sol de geladeira, né? Aquele sol que tá lá, claro e tal, mas não tem calor, não queima e tudo mais. Então sol da manhã cedo para essas aves. Essa também é uma outra discussão, né, grande de internet, mas se o doutor liberou o primeiro solzinho da manhã, então tá liberado. Próxima pergunta. Você concorda com coleira para calopsita e gaiola de transporte para passear? Gente, vocês estão querendo acabar com a minha vida, gente. O Felipe está me botando em saias justas. Assim, é a opinião pessoal. Eu particularmente não gosto de coleira. Tá? Não curto, não acho legal. Acho que você poderia trabalhar talvez com a asinha cortada. Aí também tem aquele grupo que não gosta de cortar asa, que é contra a natureza do animal e tal. Mas eu acho que um ponto importante é você, não cair em maus tratos. Então é sempre importante. Você usar coleira não é maus tratos. Você cortar asa também não é maus tratos. Mas é tentar se manter dentro de um certo balizamento nesse sentido. E o transporte para ir para o parque também tem suas controvérsias, né? Mas é mais uma opinião pessoal, assim, não quer dizer que você tem que seguir minha opinião ou não seguir ou me apedrejar, mas coleira eu sou um pouco contra. O transporte eu sou a favor. Muita gente vem com transporte à clínica, muita gente viaja com transporte, vai passear com transporte. Só que é estressante, né? Você levar sua ave para um restaurante num transporte é estressante, né? Então ninguém gostaria de ficar preso num transporte durante muito tempo, tá? Então consciência no que vocês vão estar fazendo ali. A gente sabe que as aves, elas não são muito de ir ali, passear. Tem gente que vai com a ave na rua, tem uma relação muito boa e a ave vai seguindo, vai no ombro, vai numa boa.
mas geralmente um ambiente novo estressa a ave. E a rua tem muito barulho, muitos estímulos e pode ser que a sua ave acabe se estressando com esse passeio. É melhor brincar dentro de casa mesmo. E a última pergunta de hoje, em uma consulta, o que precisa ser feito para saber se a minha ave está saudável? Excelente pergunta, né? A consulta, assim, visa... A gente vai se ater, muitas vezes, à queixa inicial da pessoa, né? Ah, Felipe, minha ave bateu e machucou a perna e está mancando. Então, provavelmente, naquela consulta, a gente vai se ater à queixa inicial do paciente. Mas quando a pessoa vem, eu entendi a pergunta, quando a pessoa vem numa condição normal, fala, Felipe, eu tenho uma calopsita, vim para uma consulta rotineira. Então, alguns parâmetros são observados, né? É importante falar que as aves, né, os animais, eles não têm sintomas, né? Eles têm sinais clínicos. E é esses sinais que a gente vai tentar acompanhar. Os parâmetros respiratórios, os parâmetros cardíacos, avaliar o batimento, a escuta respiratória, avaliar o estado geral do animal, o score corporal e o peso do animal. Então, peso é uma coisa, score corporal é outra. Tem muitas aves que eu não consigo pesar, porque as aves são arredias, elas são ariscas. Então, dificilmente a gente pesa esse tipo de ave para não estressar muito. Mas a gente avalia o score corporal, né, que varia de 1 a 5, de 1 a 3. Magra, normal, gorda, obesa e por aí vai. Observar as mucosas, né, dos olhos, observar os ouvidos, o bico, né, orofaringe e o nariz, ver se tem algum tipo de secreção. Importante observar as peninhas do nariz também. Observar ectoparasitas, abrir as asas, né, fazer uma inspeção visual. Palpar tanto o peitoral descendo para a barriguinha e palpar também a cloaca do animal em busca de algum aumento de órgão, alguma coisa que possa te chamar a atenção. E aí, mediante essa avaliação clínica, você talvez direcionar para algum exame. Legal, fazer uma radiografia, a escuta respiratória está ruidosa, vamos radiografar, vamos fazer um exame de sangue. Ou não, fala assim, está excelente, vamos apenas fazer um exame preventivo aqui, um check-up, né, utilizando as fezes do animal, coisas do tipo. Então aí o veterinário direciona, ou às vezes não, ele se dá satisfeito na consulta, fala assim, o animal está ótimo, está excelente, não há necessidade de fazer exames laboratoriais, por exemplo. Entendeu? Então essa foi a nossa última pergunta do quadro de hoje, Papo com o Especialista. Tivemos várias perguntas interessantes aí, não deu para responder todas infelizmente, mas numa próxima oportunidade a gente responde mais perguntas, tá bom? Felipe, obrigado mais uma vez pela sua participação, você que tem aí sempre socorrido o plantel, principalmente nos momentos de emergência, tá bom? Obrigado mais uma vez. Agradeço muito o convite, eu gosto muito de participar, gosto assim, não de aparecer na câmera, né, mas eu gosto de trazer algumas informações úteis à pessoa, e muitas vezes você tem que aparecer, né, então, ao vivo é isso aí, tem jeito. Mas agradeço o convite, não foi o primeiro, a gente já sempre vem, né, fazendo algumas participações, e contem conosco e bota aí, descreva a sua pergunta aqui, que depois aí, quem sabe tem uma parte 2 desse vídeo aí. Com certeza, precisamos fazer a parte 2. E se você mora no Rio de Janeiro e ainda não conhece, a clínica Birds Encia fica na Tijuca, o Dr. Felipe Bar. É só agendar sua consulta de exame de rotina ou qualquer problema que você tenha. A clínica funciona 24 horas, tá bom? Obrigado mais uma vez por assistirem esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, escrevam no último vídeo aqui do canal. Quem ainda não foi inscrito, aproveita para se inscrever e curtir, que ajuda muito a gente. Muito obrigado e até a próxima.